Eu acho que fé é um movimento de acreditar naquilo que eu não vejo, mas naquilo que eu busco um suporte, eu busco um aconchego. Então eu acho que fé é muito mais um sentimento do que necessariamente uma emoção. Eu busco algo que me dê sustentação e que eu não vejo. Certo. E você acha que todas as pessoas têm o mesmo tipo de fé ou tem uma separação disso? Tem dois aspectos que a gente tem que ver. Fé, como é uma questão muito individual, isso tem a ver com uma educação que a pessoa recebeu, que tipo de cultura, em que meio social ela aprendeu, porque muito da fé é um aprendizado. Se você tem uma mãe que participa de rituais católicos ou budistas, ou meditação, é claro que você vai ter uma influência para desenvolver a sua fé, porque a fé é uma experiência, essa experiência com o que eu não conheço que me dá sustentação e esperança. Isso pode ser de várias formas, pode ser inclusive uma contemplação da natureza. Então eu acho que a influência do ambiente, da cultura, gera um movimento de fé, facilita, né, um tipo ou outro de exercício de fé. Mas também a gente tem que levar em consideração a personalidade da pessoa. Por exemplo, uma pessoa muito perfeccionista, muito São Tomé, né, aquela pessoa que só acredita no que vê, ela tem muita dificuldade em exercer sua fé, né, ou sentir a fé, ou se deixar conduzir pela fé. Por isso que as pessoas mais perfeccionistas, mais obsessivas, são pessoas que tendem mais a deprimir, né? Porque são pessoas que têm pouca capacidade de ver o lado positivo, e a fé tem a ver com positividade. Então, assim, duas coisas vão diferenciar a capacidade das pessoas exercerem sua fé. O tipo de personalidade, né? Uma personalidade mais imaginativa, mais solta, até mais lúdica, ela vai ter muito mais possibilidade de exercer essa fé e a positividade e usufruir da positividade que essa fé traz. Então é o tipo de personalidade e o tipo de ambiente cultural e social que a pessoa vive e a educação que ela teve. Pode ser uma coincidência, mas assim, os físicos, eles têm, como que você, porque eu vejo assim, muitos físicos não têm uma relação com a fé de uma forma, como uma pessoa mais da área de humanas ou da saúde, enfim. Mas as pessoas que pegam muito essa área, o físico, como se ele às vezes não tem essa crença. Você já ouviu falar sobre isso? Não, eu acho assim, tanto o cientista, de um modo geral, como o físico, que também é um cientista, eles tendem a ser, a maioria dos físicos cientistas tendem a ser da linha materialista, né, da linha newtoniana, que é a física clássica. A física clássica, ela parte do princípio que tudo tem que ser provado, né, tudo tem que ser factuado, tem que ser experimentado e constatado. E nem tudo que a gente entende por fé pode ser medido, porque fé não é uma coisa material. Eu não tenho um aparelho que possa medir isso. A fé está em outra dimensão. Ela está numa dimensão não material, fora do espaço-tempo. E a física newtoniana, que predomina ainda muito, é a física que leva em consideração o tempo e o espaço. E a física, mas isso já vai mudar totalmente na física quântica. Porque a física quântica, exatamente, ela é o reino da potencialidade. E ela se passa num universo onde nós não somos regidos pelo tempo e espaço. Então isso significa que existe uma série de fenômenos físicos que estão fora do tempo e espaço. Por exemplo, todo mundo já vivenciou uma situação que eu penso numa pessoa com muito carinho, com muita intensidade, e essa pessoa me liga, né? Isso está fora do tempo e espaço. Isso me prova que eu tive uma comunicação com essa pessoa fora do tempo e espaço, porque no tempo e espaço eu tenho que ter um sinal que conecta o outro. Por exemplo, um telefone, uma rede social, tem um sinal e tem o receptador, né? O receptor. No caso da telepatia ou da empatia ou dessa energia que eu aciono o outro,
não passa por tempo e espaço, é simultâneo. Eu penso naquela pessoa e simultaneamente ela se comunica comigo. Então, assim, isso é um fato, já não é uma sensação. Então, a física quântica hoje, e está havendo uma abertura bem grande para a física quântica, ela passa a partir disso. Então, a fé na leitura da física quântica é uma coisa, um fenômeno totalmente natural e fora do tempo e espaço. Então, essa coisa que você, às vezes a gente pega assim, nossa, você me ligou e eu estava pensando em você, eu acordei hoje pensando em você. Então, existe essa conexão. Existe essa quântica. prova. Isso é a física quântica. Não, a física quântica diz que essa conexão é possível e ela está fora do tempo e espaço, porque ela não precisa de um sinal, ela não precisa de um aparelho que transforme a minha fala para que chegue até você. Entendeu? Ela atravessa o tempo e o espaço e se faz de forma simultânea. E isso só pode ser explicado pela física quântica. Tem duas coisas, Bias, que me traz assim, um questionamento em questão de fé, né? Uma é a obsessão pela fé, que eu acabo no meu dia a dia vendo muito isso, entrando quase numa obsessão de toque, e muito vinculado ao toque. Gostaria que você trouxesse isso também um pouquinho pra gente. E a outra coisa é a questão da fé, como ela funciona, a fé no nosso cérebro, como uma coisa assim que conforta. Você tá ansioso, tá assim, e aquela pessoa chega e na sua religião, da sua forma, ela ou faz uma meditação, ou ela eleva o pensamento a Deus, e parece que naquele momento o cérebro entra numa coerência junto e traz uma sensação boa. São duas coisas. Vamos começar pelo fim. Como é que o cérebro funciona quando a gente está nesse exercício da fé? O cérebro, quando a gente pôde, vários estudos através da ressonância magnética funcional, pôde observar que quando a pessoa está no movimento de fé, seja em oração, seja em meditação, seja em contemplação, ela aciona uma área do cérebro chamado lobo frontal, pré-frontal medial. Ou seja, não. Para dentro. É como se eu abrisse o cérebro e fosse medial. Não é para a parte de fora, é a parte que dá para dentro. Essa área e também o giro cíngulo, tanto na área anterior, mediana e posterior. Essas duas áreas, quando elas são acionadas, elas fazem com que eu possa ter um movimento de autorreflexão. Ou seja, eu passo a me questionar e a ser um sábio para mim mesmo. O que significa isso? Quando eu estou no movimento de fé e aciono essas áreas, é como se eu falasse assim, calma, tudo tem uma saída. É como se eu acionasse um sábio que existe dentro de mim. E aí eu me acalmo, eu me aconchego. É como se eu me repenso e eu paro de entrar nesse movimento externo, de tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu paro e falo assim, calma, que nada é mais importante do que eu parar agora e poder recarregar minhas baterias. Então, isso é uma prova de que realmente a gente tem dentro do cérebro, o cérebro é preparado para que a gente possa ter essa sabedoria interna. De onde ela vem depende da religião de cada um. Então, isso é um fato, né? Faz com que a gente possa ser meio sábio, ser meio mãe da gente, é um aconchego, é um movimento de aconchego. E o outro que você falou, na questão da obsessão, de pessoas que ritualizam demais, a gente tem que lembrar o seguinte, a fé não tem nada a ver com religião, né? Os rituais e essa coisa obsessiva está muito ligada às religiões e os rituais religiosos. E aí é uma coisa muito complicada falar, porque assim, você pode exercer sua fé sem nenhum ritual. Né? Acionar esse sábio interno e conectar com uma energia una, da consciência una do universo, isso pode ser feito individualmente, não precisa. Existem pessoas que se acham incapazes de fazer isso e acionam religiões, médiuns, ou não só médiuns, mas pessoas que elas atribuem o poder de fazer essa conexão. O que é uma coisa muito perigosa, porque assim, você dar ao outro a sua comunicação com o divino, com o que há de melhor, você está dando um poder para o outro que é muito complicado. E nem sempre o outro está apto a absorver isso tudo. A gente sabe que muitos líderes religiosos, infelizmente, sobem a cabeça e acabam se envolvendo numa série de coisas muito ruins. Não só ruins dentro da manipulação das pessoas, mas de abuso psicológico, de abuso físico. Aí é o homem, né?
Aí Mas talvez porque sobe a cabeça, é dado a ele muito poder. E quem dá o poder somos nós. Você dá o poder dele se comunicar com o divino por você. Mas não é necessário. A fé é uma questão que você pode exercer individualmente. Tem uma outra coisa pra gente fechar, mas é uma coisa muito interessante que eu tenho escutado muito, que esse é o ano da gratidão, esse 2019. O que a gente poderia associar da gratidão com a fé? Porque eu sinto que quando a gente é grato a algo, parece que eu estou assim, me doando e recebendo, né? E isso também traz um acolhimento, uma coisa pela fé. Eu não sei se é igual à fé. Você poderia me explicar isso? Sim. Não é que... Eu não acho que 2019 é o ano da gratidão. Eu acho que todos os dias deviam ser da gratidão. Mas as pessoas estão simbolizando isso. Eu espero que as pessoas se conectem mais nesse movimento que é fundamental. A gratidão tem uma coisa bacana, que ela aciona um sistema de recompensa no cérebro que dá a gente um prazer. E não só dá o prazer. A gratidão talvez seja a situação, o movimento que mais você exercita a fé. Porque fé é eu acreditar naquilo que eu não vejo. E gratidão é agradecer o que eu ainda não tenho. Ou aquilo que eu tenho, e mesmo não sendo uma coisa favorável, eu sei que pode ser uma coisa para o meu crescimento, para a minha evolução. Então eu diria que a gratidão é um dos exercícios mais sublimes da fé. Tem tudo a ver. Alimenta e é como se você materializasse a fé nesse ato de dar, né? De agradecer o que você está dando e agradecer aquilo que você, porventura, possa receber.